Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira e eu sou a sua professora de ciências. Hoje nós vamos falar do PET 2 e da nossa primeira semana. E o nosso assunto da aula de hoje é a composição do ar. Bom, então o que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando a sua composição, as camadas da atmosfera e também vamos discutir os fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. Bom, então, o que então é o ar, né? O ar, essa camada gasosa que envolve o nosso planeta Terra, a gente chama de atmosfera. Então, a atmosfera é a camada, né, gasosa que vai envolver e vai proteger o nosso planeta Terra. A atmosfera, ela é uma grande camada de ar que protege o nosso planeta Terra. Então, ela vai envolver, ela vai proteger o nosso planeta Terra. Professora, como que pode ser essa proteção? Um exemplo são cometas. Todos os dias, muitos cometas, eles podem, né, que são corpos, né, que giram, né, no universo, eles podem cair no nosso planeta Terra. Então, a atmosfera, ela faz com que esses cometas, eles se desintegrem antes de chegar à superfície. Então, a maioria dos cometas, né, quando eles vêm do espaço, eles se tornam uma bola de fogo e se desfazem antes de impactar com o nosso planeta. Se não tivesse atmosfera, eles cairiam diretamente no nosso planeta e ela seria cheia de crateras. Vocês podem observar, por exemplo, a Lua. A Lua, ela tem muitas crateras porque ela não possui atmosfera, né? Então, isso é só um exemplo para vocês verem como que a atmosfera ela é importante para proteger a integridade do nosso planeta. Bom, e do que a nossa atmosfera ela é composta? Ela é composta de gases. E os gases, né, principais são nitrogênio, oxigênio, né, e outros gases. O gás carbônico, o argônio, o neônio, o criptônio, né, o flúor, né, que o flúor também é um gás. Então, são muitos gases que vão formar, né, a nossa atmosfera. Bom, e qual que é o gás de maior concentração na atmosfera terrestre? Vamos ver? É o gás nitrogênio. 78% da concentração da nossa atmosfera ela é formada de gás nitrogênio. O oxigênio, ele vai corresponder a 21%. E todos os outros gases, o gás carbônico, o neônio, o criptônio, e vários outros, né, o hidrogênio, né, que também é um gás, todos esses outros gases somados, eles vão na concentração de 1%. Bom, então nós vamos falar um pouco, né, do ciclo do nitrogênio. Então, quando a gente fala de ciclos, né, é como que esses elementos, né, eles vão estar no ambiente e também dentro dos seres vivos. Todos os elementos, né, o nitrogênio, o carbono, o oxigênio, eles têm um ciclo que a gente chama de ciclo biogeoquímico, que uma hora ele vai estar no ambiente, em outro momento ele vai estar dentro dos organismos vivos. Então, o nitrogênio, a maior concentração dele é no ar, 78% do nosso ar é formado de nitrogênio. Mas aonde que o nitrogênio é essencial? O nitrogênio, né, de símbolo N, ele é constituinte fundamental das nossas proteínas. Então, o nitrogênio ele tem que fazer um caminho
até chegar nos seres vivos para compor as nossas proteínas. As proteínas são substâncias extremamente importantes porque elas vão dar a estrutura das nossas células. Então, todas as nossas células, elas são estruturadas por proteínas. As proteínas, elas também têm diversos outros papéis, né? Muitas têm função hormonal, algumas têm funções enzimáticas, né? As enzimas, elas vão acelerar, né, todos os processos do nosso organismo. Então, é uma substância fundamental. Então, como que o nitrogênio, que vai formar as proteínas, vai chegar aos seres vivos? Ele chega através de seres vivos que são fixadores biológicos do nitrogênio. Então, esses organismos são bactérias. E muitas vezes são bactérias ou que vão estar no solo ou que vão estar associadas a raízes de plantas. Então, através desses organismos, o nitrogênio, ele chega até as plantas. As plantas metabolizam, né, esse nutriente nitrogênio, transformam ele em proteínas e aí os animais vão receber, né, nós animais, vamos receber esse nitrogênio através da alimentação. Então, através da alimentação, nós vamos receber esse nitrogênio. Mas o que é interessante a gente falar aqui todo nesse ciclo? O nitrogênio é abundante no ar, mas ele é pobre no solo. Então, muitas técnicas, né, de cultivo de plantas, né, na agricultura, elas têm que adicionar no solo fertilizantes. E esses fertilizantes, muitos deles vão compor o nitrogênio, né, sais de nitrogênio, na realidade. Só que a planta, ela só vai absorver o que ela precisa. Então, se você colocar uma alta concentração de sal de nitrogênio no solo, não adianta, a planta só vai absorver aquilo que ela precisa. E o que acontece com esse excesso de nitrogênio no solo? Pode vir uma chuva, a chuva leva, né, esse nitrogênio para os rios, esse processo de levar, a gente fala lixiviação, e aí na água o nitrogênio é tóxico. Então, é por isso que quando a gente fala de práticas agrícolas, né, nós temos que ter um cuidado muito grande com o uso excessivo de fertilizantes. Então, algumas técnicas, né, alternativas é a adubação verde. O que é essa adubação verde? Quando você tem um vegetal, né, folhas, né, que caem no chão, ele está cheio ali de nutrientes. Então, eles fazem a adubação verde. Pega essa planta, né, macera, né, que é pica, coloca no solo e à medida ali que vai decompondo aquela planta, ela vai enriquecendo aos poucos esse nitrogênio do solo. É uma alternativa também que pode ser feita mais ecológica, né, e mais eficiente, que não vai agredir tanto, né, a água e o solo. Bom, as camadas da atmosfera. Mas antes de eu entrar nas camadas, eu gostaria só de dizer o seguinte: na aula de hoje, nós estamos focando no nitrogênio e vamos falar das camadas da atmosfera. Mas na nossa próxima aula, aí eu vou detalhar com vocês o oxigênio e o gás carbônico na atmosfera. Então, combinado, na nossa próxima aula, já estou adiantando que será assunto. Bom, camadas da atmosfera. A camada onde nós vivemos, né, eu vou falar primeiro das camadas mais baixas, né, de onde que a gente vive, e aí eu vou subindo até chegar na camada que vai fazer limite com o espaço sideral. Então, a nossa camada que nós vivemos é a troposfera. Nessa camada estão concentrados a maior parte dos gases. Nós vivemos na troposfera. Essa camada corresponde a 80% do peso total da atmosfera e é onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos. Então, isso é importante da gente saber. A chuva vai acontecer aonde? Na troposfera, né? Tempestade, neve e todos os outros fenômenos, né,
climáticos, eles vão acontecer na troposfera. Ela vai se estender desde a superfície terrestre até uma altitude variável entre 8 km e 20 km. E a temperatura ela vai diminuindo com a altitude. A próxima camada é a estratosfera. Ela vai se estender até 50 km da superfície, onde localiza-se a camada de ozônio, O3, que filtra a radiação ultravioleta e é fundamental para a manutenção dos seres vivos na Terra. É na estratosfera que os aviões, os jatos, os balões meteorológicos trafegam. Por que que os aviões, os jatos, eles vão preferir trafegar na estratosfera? É justamente por causa dos fenômenos meteorológicos. Eles não vão acontecer na estratosfera. Então não corre o risco de ter uma chuva, uma tempestade e o avião ter uma turbulência, desestabilizar e correr o risco de cair. Então é melhor ele trafegar numa camada mais, vamos dizer assim, mais estável, em termos de fenômenos meteorológicos. Mesosfera. A mesosfera é a camada do meio. Ela vai diminuindo a temperatura, à medida que a altitude aumenta. É a parte menos compreendida da atmosfera. A altitude varia entre 50 km a 80 km. E a temperatura varia de menos 10 graus Celsius a menos 100 graus Celsius. É ela que protege a Terra dos meteoros, que eu estava falando com vocês. A termosfera, ela já tem uma altitude maior e a temperatura dela no topo pode ser até 2.000 graus Celsius. Nessa camada também tem uma região chamada ionosfera, que concentra partículas iônicas carregadas. Ela também é responsável pelo fenômeno da aurora boreal. E a exosfera, já é a nossa última camada, ela já vai fazer limite com o espaço sideral e ela é a camada mais rarefeita de todas, onde tem uma concentração muito pequena de gases. Bom, e aqui nesse exemplo, nessa figura, eu vou demonstrar as camadas da atmosfera. Então, a troposfera, onde nós vivemos, bem próximo aqui da superfície, a estratosfera, que é onde os aviões vão trafegar, a mesosfera, que é a camada intermediária do meio, a termosfera, esse aqui, gente, é um ônibus espacial, e a exosfera, que já é a camada que faz limite com o espaço sideral. E aqui a gente tem um satélite representando. Bom, então, como seria nosso planeta se não existisse a atmosfera? Então não existiria clima, Chuvas, tempestades, neve, granizo, todos os fenômenos meteorológicos, eles precisam dessa atmosfera para acontecer. E as temperaturas da Terra seriam extremas, ou muito quente, ou muito fria, E a Terra seria seca e sem vida. Lembrando que na atmosfera tem o gás oxigênio, que é o gás essencial para a nossa respiração. Sem o gás oxigênio, nós e todos os seres vivos que fazem a respiração aeróbia, eles não teriam esse gás para poder respirar e assim sobreviver. Como seria nosso planeta se não existisse atmosfera? O céu seria escuro e estrelado. Então, uma coisa interessante, por que o nosso céu é azul? O nosso céu é azul devido à presença do gás oxigênio. Então, sem o gás oxigênio, nós iríamos observar um céu sempre, independente se fosse dia ou noite, um céu escuro e estrelado. Os raios solares chegariam sem filtro diretamente ao solo. Isso, gente, para nós é um veneno, porque
A radiação solar, elas têm vários tipos de radiação solar. Tem radiações solares que são extremamente danosas para o nosso DNA, né? Que é a molécula, né? que nos dá vida. Sem a estabilidade da molécula de DNA, a nossa vida não seria possível, né? A gente pode pensar mais uma vez no exemplo da Lua. Tem vida na Lua? Não, né? Não tem. Não como a gente conhece, ainda não. Muito interessante isso. Nós não ouviríamos nada. Por quê? Porque as ondas sonoras, elas precisam do ar para propagar. O ar é o meio de propagação das ondas sonoras. Então, se a gente não tiver atmosfera, nós não iríamos ouvir nada, né? Eu acho interessante porque quando nos filmes de ficção científica que mostra viagens, né, interplanetárias, aí a nave explode, aí aquele barulhão, né? Nada disso existe, né, no espaço, porque o espaço não tem atmosfera. Bom, e muitos meteoros bombardeariam a Terra, né? Isso aí também que eu estava explicando. Nossa Terra seria bombardeada por meteoros. Isso impossibilitaria, né, a nossa vida, né? A Terra seria cheia de crateras e a qualquer momento, né, a gente iria se deparar com impacto, né, na Terra. Bom, atividade 2 da semana 1 do nosso PET. Número 1. Qual camada de ar possui grande quantidade de oxigênio, CO2 e água, tendo condições essenciais para a vida de todos os seres? É a troposfera. Que é a camada de ar na qual vivemos. Dois, pesquise e explique por que os aviões preferem voar na estratosfera. Os aviões vão preferir voar na estratosfera para evitar turbulências, né? Como eu já havia falado com vocês, a chuva, a tempestade, ela pode desestabilizar, né, o voo e correr o risco de cair. Então vamos colocar aqui evitar, né, acidentes. Bom, as referências do nosso trabalho, né, foram Projeto Telares, né, que são os livros do 7º ano, e também, né, os textos e as imagens pesquisadas, né, foram nesses sites que vocês podem observar. E dúvidas que vocês tiverem, até a nossa próxima aula, que nós também vamos falar sobre os outros gases importantes e que também compõem a nossa atmosfera e os efeitos, né, da ação humana nesses gases. Então, a nossa aula continua na próxima semana. Um abraço e até a próxima.